Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Igreja Açores, hoje no terceiro domingo do Advento, também designado por Domingo da Alegria. Em Roma celebra-se o Jubileu das Prisões. Será esse o tema do nosso espaço de entrevista, mas antes vamos à atualidade da Diocese Açoriana. A 18 de dezembro assinala-se o Dia do Migrante. Nos Açores já são mais de 6.000 aqueles que escolheram viver nestas ilhas. Ana Silva, diretora da Comissão Diocesana da Pastoral dos Migrantes, diz que o serviço faz eco da mensagem do Papa nesta matéria. A mensagem que nós passamos é o replicar da própria mensagem do Papa Leão XIV, que não podemos acolher os migrantes com indiferença nem com discriminação. É preciso abrir os nossos braços e os nossos corações, acolhendo-os como irmãos e irmãs, e sendo eles parte de consolo e de esperança. E neste que é o período também do Jubileu da Esperança, trazer aqui e enfatizar a importância de estarmos de braços abertos, mas braços de acolhimento, de escuta, de partilha, de apoio, de colaboração, porque só desta forma podemos efetivamente ter aqui uma comunidade acolhedora, e este acolhimento já vem também de palavras do Papa Francisco, quando ele nos dizia que quem acolhe um migrante acolhe Cristo. E é precisamente esta mensagem que nós queremos, enquanto Pastoral da Mobilidade Humana para as Migrações, passar e afirmar aqui que só através de um acolhimento digno e onde o respeito impere é que nós podemos efetivamente afirmar a dignidade humana de cada uma das pessoas que, no caso em concreto, escolhe os Açores para viver. O serviço terá agora um gabinete com um técnico especializado para acompanhar os migrantes nos Açores. E foi a partir daqui, deste diálogo multidisciplinar que se criou, que se compreendeu a necessidade de criar um serviço capaz de oferecer um acompanhamento técnico especializado, não em substituição dos que já existem, porque existem e bem, e assim devem continuar. O que nós entendemos foi aqui uma necessidade de oferecer um serviço que fosse ao encontro aqui do acompanhamento psicológico das pessoas migrantes ou em situação de refúgio, podendo acompanhar aqui naquilo que é a sua integração, na promoção do seu bem-estar emocional, bem como na própria facilitação do seu processo de integração sociocultural na região. Sendo por isso este o serviço que a nossa Pastoral da Mobilidade Humana para as Migrações conta a partir do dia 18 de dezembro, um serviço de psicologia que nasce também aqui da relação e da cooperação entre diferentes entidades. Ele resulta do Serviço Diocesano da Pastoral da Mobilidade Humana para as Migrações, juntamente com o Centro Paroquial de Bem-Estar Social de São José e a Cáritas Diocesana dos Açores. Ou seja, a congregação de diferentes entidades em prol de dar uma resposta de maior proximidade a todo o território. O serviço terá gabinete de acompanhamento presencial em São Miguel, mas quer levar um acompanhamento online a toda a Diocese de Angra. Na Eucaristia da passada quinta-feira, no estabelecimento prisional de Ponta Delgada, celebrou-se o Jubileu do Recluso, que termina este domingo em Roma. O estabelecimento acolhe 130 reclusos. A eles dedica-se a irmã Virgínia Dantas há mais de 20 anos, voluntariamente. Pronto, é um trabalho que não se vê, mas que nós levamos a mensagem cristã, transmitimos uma esperança inabalável, a esperança que não pode ser sufocada por nada, nem por ninguém, e que não podem ceder à resignação. Falamos da misericórdia e do perdão, como tanto o Papa Francisco falava, do perdão e da misericórdia, que Deus é sempre maior que o coração humano e perdoa sempre, não é? A força de Deus que cura as feridas dos presos, o perdão que vence o mal. Também falamos da dignidade e valor pessoal de cada um, que eles às vezes sentem-se desvalorizados e sem identidade, que mesmo que eles sintam indignos, que são preciosos para Deus, os olhos de Deus são importantes, nunca devem aprisionar a dignidade, que são pessoas importantes. Falamos da coragem, um convite à coragem para enfrentar a situação em que
cristão, confiar em Deus e não se deixar aprisionar por um coração sem esperança. Falamos que, a reinserção, eles estão lá, aquilo é como que seja uma escola de valores para a vida, não é? Alguns conseguem, outros não, mas depois de saírem, que tenham uma vida com qualidade e dignidade. Às vezes a sociedade é que não aceita tão bem, mas falamos nessa importância, que aquilo não é um fim, é uma escola para a vida, e depois reerguerem-se e levantarem-se. A religiosa salienta que os reclusos não deixam de sonhar, mesmo privados de liberdade. Estão lá, mas têm sonhos e têm projetos, que é uma coisa boa. Estão presos, mas os sonhos e os projetos não saem da cabeça deles, e, portanto, falar-lhes disso é um incentivo a eles conseguirem libertarem-se, não é? Que não, tem que ser, os serviços dos tribunais, assim, que os libertam, mas eles sonham sempre uma vida boa, não... Por isso, às vezes, não caem em depressão porque sonham com melhor. Há alguns que caem, não é? Aqueles que estão em extrema fragilidade, que já não conseguem, as palavras já não entram no coração, não é? Não conseguem, mas já muitos conseguem e saem para fora, e a gente agora vê-os por aí e pronto, todos com dignidade e que são até exemplo e testemunho na sociedade. Na celebração da passada quinta-feira, os reclusos receberam mensagens escritas por jovens no Dia Mundial da Juventude. Liberdade interior, misericórdia e dignidade humana foram o foco da celebração. Pés quentes até à liberdade é o mote da campanha promovida pelo Clube de Voluntariado da Escola Básica e Integrada de Angra. De 21 de novembro a 9 de dezembro decorreu a recolha, como explica Ana Cristina Ribeiro, promotora da campanha. Foi uma campanha muito gira. Portanto, eu tenho um grupo de voluntários na Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo, são 16 miúdos, e fizemos uma campanha que se chama Pés Quentes até à Liberdade. Foi uma campanha tentativa de fazer recolha de 250 pares de meias. A comunidade foi muito generosa, quer a comunidade escolar, quer as paróquias circundantes e estes movimentos que lhe referi. Conseguimos juntar cerca de 300 pares de meias. Vai dar para oferecer também um par de meias aos guardas, que acho que também merecem. Aliás, toda a equipa que trabalha lá, principalmente os guardas com quem eu convivo, mas lido quando lá vou, são espetaculares, são muito disponíveis, a direção também, sempre a aceitar as nossas propostas. 300 pares de meias para aquecer os pés e um pouco também do coração. Como nasceu a Bíblia é a questão que se quer ver respondida numa formação que arrancou em Santa Maria com o cônego Adriano Borges. A formação que foi proposta e que foi realizada, o início desta formação que foi realizada, prende-se com a questão de nós tentarmos pôr em evidência a forma como a Bíblia foi escrita e, sobretudo, situando-a no seu contexto histórico. Ou seja, o mais importante não é aprofundarmos os conhecimentos bíblicos no sentido de Bíblia, da teologia que a Bíblia tem, dos aspectos, dos pormenores linguísticos que a Bíblia tem, porque esta não era o objetivo e muito menos a minha formação, mas de pormos em realce a questão histórica de como a primeira história do povo judeu, a história do povo de Israel, do povo bíblico, melhor dizendo até. E depois, como é que houve a passagem de uma palavra escrita para uma palavra escrita, mas de inspiração divina. Como é que houve essa passagem? E, sobretudo, como é que o povo judeu aceitou, claro que estamos a falar de centenas de anos, naturalmente que sim, aceitou a palavra escrita por homens como sendo palavra revelada, divina, e que depois transformou naquilo que nós chamamos a Bíblia de inspiração divina. E, portanto, este processo histórico do povo judeu, da escrita da Bíblia e de como passou para a palavra humana, para a palavra divina,
como é que os espaços foram dados e como é que esta aceitação foi feita. Nesta primeira sessão, que decorreu no passado dia 9 de dezembro, no Centro Pastoral da Ouvidoria de Santa Maria, o foco esteve na Primeira Aliança. A formação continuará com mais sessões, ainda sem datas definidas, mas que deverão acontecer na época da Quaresma. Ping-pong, ping-ping-pong, são jogos de cristal. Se ninguém nos segurar, cai no chão e traz. Ao ritmo de cânticos e embalados pela história magnífica de Jesus, decorrem os fins de semana do Advento na Livraria das Obras Católicas, de 29 de novembro a 14 de dezembro, entre as 15 e as 16h30. Um pad paper com o Menino Jesus e contos também com ele. Uma iniciativa que já arrancou no ano passado, como adianta a catequista Edith Ormonde. Para mim a experiência foi muito boa, já começou o ano passado. Estava meio sem saber o que é que podíamos fazer, mas lá inventei umas historinhas, umas coisas sobre o Natal. Não foi nada inventado, mas para ser uma coisa mais com mais movimento para os meninos. E correu muito bem. De domingo para domingo tínhamos mais pessoas. E este ano também, como pôde ver hoje, foi muito bom e eles são participativos e é bom estas dinâmicas aqui que fazem na livraria. Este ano apostámos nisso, no Pedi Anda com o Menino Jesus, que tem perguntas tudo relacionado com o Natal e com o Advento, mas que podem fazer um passeio pela cidade e para alguns momentos da cidade. E aqui também, para eles saírem fora do espaço, tal como disse, porque podemos fazer catequese em qualquer lado, e assim é uma forma diferente e também vivem de maneira diferente a catequese. As catequistas têm aderido? Sim, muitas catequistas têm vindo. Algumas não vêm porque têm o problema de transporte, porque não sabem como podem transportar as crianças, mas às vezes os pais vêm trazer as crianças, que assim torna-se mais fácil, e a catequista está aqui para os acompanhar. Vamos procurar fazer coisas boas ao longo deste advento, pode ser, procurarmos fazer boas ações e não esquecer de colocar na nossa caixa do pão, da caixa de Belém, pormos aqui mensagens para o Menino Jesus, está bem? Todos os pequeninos, os mais crescidos e os adultos, podem todos deixar aqui uma mensagem ao Menino Jesus. O que é que esperam para o Natal, está bem? Tem aqui papel e canetas. Antes de ir embora, tem que deixar aqui as vossas mensagens para o Menino Jesus, pode ser? O desafio é do diretor do Serviço Diocesano da Pastoral da Catequese, Padre Bruno Rodrigues. Aceite e confidenciado ao Igreja Açores. Pode saber ou é segredo? Pedir paz. Dar paz no mundo. É extremamente importante para não se pensar que aquilo que se aprende na catequese fica na catequese, que aquilo que nós tentamos também passar às crianças depois só tem efeito realmente dentro daquelas 4 paredes durante 1 hora na semana. E nós também tentamos passar essa mensagem de que a catequese é uma iniciação para a vivência, e a vivência tem que se fazer também fora de portas. E estas dinâmicas também são muito boas e ajudam também os próprios catequistas. Fazem-nas ao longo do ano, também, para além desta, especificamente no Natal? Sim. Na minha catequese, estou a dar catequese a crianças do 2º e do 3º anos. Terminamos sempre as nossas aulas, com as nossas sessões, os nossos encontros, com um desenho e com uma frase-chave, e também com uma mensagem de que durante a semana vamos fazer algo relacionado com aquilo que vamos aprendendo, e é claro que a mensagem maior de todas é sempre o amor. O amor e a bondade de Cristo, porque é Ele que nos dá a mão. Ele dá-me a mão e põe-me em pé, Deus é bom para mim. A 19 de dezembro, 110 anos do Jornal A Crença são contados. Neste sábado, 13 de dezembro, o aniversário quis preservar a história e projetar o futuro do Jornal de Vila Franca do Campo, diz o diretor, Padre José Borges. Primeiramente, com este passado sólido, o futuro da Crença passa por honrar a sua história, naturalmente, enquanto coragem e discernimento abraça as novas ferramentas da comunicação. E isso é que pode olhar para o futuro com esperança, garantindo que essa mensagem chega a todas as idades, a todas as plataformas, para chegar aos novos púlpitos
Porque a crença não pretende ser apenas uma recordação do passado, mas quer iluminar o caminho do presente e ser um farol para o futuro. Por isso é que a fidelidade da sua impressão continua a ter raiz, mas que brotam novas formas de comunicar esta boa nova. Porque o jornal nasce com essa intenção, que é fundamental, publicar a boa nova, a boa notícia. Mais do que um periódico e um testemunho de resiliência, este jornal. Creio que até seja o jornal mais antigo de inspiração cristã, em formato impresso, naturalmente. E vimos ao longo da história, navegou entre guerras, mudanças sociais e agora a revolução tecnológica que nos chega. Mas o conteúdo não se perde. E aí é que está. Se é profundo e se tem conteúdo, pois terá futuro. As comemorações neste sábado arrancaram com uma Eucaristia pelas 19 horas, seguindo-se um momento musical pelo Conservatório Regional de Ponta Delgada e terminou ainda com uma tertúlia com Osvaldo Cabral, Clife Botelho, José Teixeira Dias e Maria Leonor Bicudo. Entre Vistas, com o padre Teodoro Medeiros. O filme desta semana tem um título bem sugestivo, Roubei $1 milhão. É um clássico de 1951, um misto de comédia de enganos, filme de ação e crime, história moral, alegoria do pecado e da retribuição. Holland, um sério inglês encarregado de transportar ouro do seu banco, decide, depois de 20 anos de honestidade, tornar-se rico de um dia para o outro. O plano toma forma quando faz amizade com um vizinho, Pendlebury, que ganha a vida fundindo e vendendo peças em bronze. A ideia é então fundir o ouro em miniaturas da Torre Eiffel e vendê-las fora do país. Roubei $1 milhão prova que os filmes antigos podem ser muito bons. As peripécias e aflições são muito divertidas, as perseguições engenhosas, as surpresas e os contratempos de bom gosto. Há uma sequência na Torre Eiffel que está muito bem conseguida, de antologia mesmo. Mas há também uma leitura mais profunda a fazer, neste tempo de preparação do Natal. Ser desonesto traz muitas aflições e consequências más. Ser boa pessoa é uma opção mais segura e funciona muito melhor a longo prazo. Roubei $1 milhão é uma joia da sétima arte, uma relíquia deliciosa e um grande entretenimento para toda a família. Bom visionamento, bom domingo e uma boa semana para todos. Neste espaço de entrevista conversamos com Ana Cristina Ribeiro, voluntária que faz catequese às mulheres no estabelecimento prisional de Angra do Heroísmo. Uma conversa guiada por Carmo Rodeia. Só a pergunta, e a pergunta é justamente esta, que é, sei que está na cadeia, sobretudo para orientar a catequese das mulheres. O que é que estas mulheres buscam? O que é que elas buscam? Primeiro elas vêm bastante desorientadas, ficaram os filhos para trás, ficaram os pais idosos, pessoas que elas cuidavam, estão ali sozinhas e, como lhe estava a dizer, sinto muitas vezes João Batista pregar no deserto. Às vezes é no deserto que encontramos o terreno propício para que Jesus Cristo nasça. E ali é um deserto. Portanto, elas estão ali muito sós, acabam por fazer uma pequena comunidade umas com as outras, mas na realidade é um grande vazio, é uma pancada grande que elas levam da vida. Muitas estão ali por tráfico de droga, tem algumas do continente que tiveram vidas organizadas e por falta de recursos, por desemprego, por quererem sustentar as famílias, por não terem dinheiro para pagar as rendas, aceitaram trazer droga para os Açores e depois acabaram detidas e isso, marca muito.
seja por tráfico de droga, por homicídios, enfim, uma série de situações, por furtos. São várias as situações que as levam ali. E acho que, pronto, a catequese dá-lhes essa esperança. Nós fazemos um trabalho relacionado com a meditação do Evangelho, facultamos-lhes Bíblias, livros, fazemos meditação de vários autores católicos, de Fulton Sheen, o livro da imitação de Cristo. Portanto, há uma série de suporte que nós levamos, orações, terços, e elas procuram isso. Inclusive, nós temos também um serviço que quero aqui referir, que é o terço diário, com a colaboração da Rádio Clube de Angra. E então temos a meditação do terço todos os dias, às 9 da noite, em que elas ouvem o terço e acompanham o terço na cadeia. Eu digo elas, mas alguns homens também fazem isso. Mas tenho um feedback, pronto, do lado das senhoras. E pronto, é todo esse conjunto de atividades que nós fazemos que acaba por lhes dar alguma esperança e fortalecer a sua fé ao fim e ao cabo. E são mulheres que estão desenraizadas, muitas delas nem são sequer da terceira e que não têm qualquer contacto familiar e ponto com o exterior. Elas têm contacto familiar e ponto com o exterior, com as chamadas que fazem videochamada também com a família. Sim, mas não têm um conforto, não é? Sim, não têm um conforto. Aliás, há essa dificuldade que é pessoas que não têm a ajuda para facultar bens ou visitas ou alguma coisa que elas precisem, não têm. As reclusas daqui têm sempre visitas da família e as que estão de fora não é? E isso, de facto, é uma dupla penalização, quase. É difícil para elas, difícil. Neste momento não há no estabelecimento prisional mulheres com crianças? Não, a última já saiu há cerca de 2 anos. Não há cerca de 2 anos, não, saiu este ano, no início deste ano, foi para Tires. Lá tem outras condições que aqui não tem para a menina. E estão juntas mulheres condenadas e mulheres sim. ainda à espera de julgamento? Sim, estão juntas. Isso também certamente há de gerar alguma conflitualidade entre elas? Não, isso é tranquilo. Elas estão todas ali, eu acho que isso é tranquilo. Elas, não existem grandes conflitos, pelo menos nesta altura, já houve, nesta altura não. Isso é pacífico. Não há necessidade de estarem separadas. Elas estão todas ali, estão nas mesmas circunstâncias, estão detidas, seja à espera de julgamento, seja já com a pena atribuída. Nós, como voluntários, temos uma grande dificuldade porque toda a atividade pastoral está neste momento centrada durante a semana. Portanto, os homens têm a catequese e a Eucaristia à segunda-feira, as mulheres têm a catequese à terça e a Eucaristia à sexta. Antigamente havia a Eucaristia ao sábado. Isto agora não é possível, já há cerca de 2 anos que deixou de ser possível, e então todo o conjunto de voluntários que iam à cadeia ao fim de semana deixaram de o poder fazer porque são horários laborais, não é? As pessoas estão a trabalhar e então é difícil irem. No entanto, quando há atividades assim, como por exemplo a festa de Natal, os voluntários todos se unem para angariar bens, bolos, porque os voluntários fazem parte de vários movimentos aqui do nosso concelho. São os romeiros, tem da Ordem Terceira do Carmo, portanto existem várias pessoas que são voluntárias, ligadas também à igreja, a alguma paróquia, que acabam por fazer esse trabalho. Pronto, um trabalho paralelo, digamos assim, àquilo que nós fazemos presencialmente durante a semana, porque temos trabalho que permite isso. E é isso. Este ano fizeram uma campanha muito desafiadora. Sim, foi uma campanha muito gira. Portanto, eu tenho um grupo de voluntários na Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo, são 16 miúdos, e fizemos uma campanha que se chama Pés Quentes até à Liberdade. Foi uma campanha tentativa de fazer recolha de 250 pares de meias. A comunidade foi muito generosa, quer a comunidade escolar, quer as paróquias circundantes e estes movimentos que lhe referi. Conseguimos juntar cerca de 300 pares de meias. Vai dar para oferecer também um par de meias aos guardas, que acho que também merecem. Aliás, toda a equipa que trabalha lá
principalmente os guardas com quem eu convivo, não, mas lido quando lá vou, são espetaculares, são muito disponíveis, a direção também, sempre a aceitar as nossas propostas, à exceção desta que lhe falei, de podermos fazer as nossas atividades ao fim de semana, mas por questões de segurança foi assim determinado e pronto, e a gente vai funcionando assim, enquanto não nos for permitido voltar aos sábados. Já falou aqui do vazio que existe na vida destas mulheres e dos constrangimentos que a privação da liberdade acrescenta a esta solidão e a esta sozinhez de uma mulher reclusa, que ainda por cima está afastada não só da sua família do ponto de vista do espaço físico, mas até da própria ilha. O que eu lhe pergunto é que tipo de reações e que tipo de vivências é que estas mulheres transportam consigo? Essencialmente é medo, insegurança, um forte sentimento de culpa, arrependimento pelas ações que fizeram e que as levaram ali àquele lugar, mas também eu tento, na catequese, levar-lhes essa esperança e tento fazer uma coisa que é dar-lhes um sentido de comunidade ali dentro. Acho que isso é muito importante para que elas não se sintam tão sozinhas, elas partilham dos mesmos medos, das mesmas dificuldades, e então fazer comunidade, ajudarem-se mutuamente, escutarem-se, fazerem orações em conjunto, todas essas coisas pequeninas podem fazer a diferença, ou seja, o dia delas pode não ser a rotina de uma cadeia, ou seja, elas, eu digo-lhes sempre, floresce onde Deus te plantou. Se Deus te plantou aqui, faz a diferença aqui. Escuta as tuas companheiras, tenta ajudar naquilo que puderes, ser solidária, porque nós podemos ser bons onde estamos e elas ali também podem fazer a diferença no seu dia, em tudo aquilo que elas fizerem. E então é isso, é tentar levar-lhes essa esperança e elas sentirem que podem fazer a diferença naquela pequena comunidade de reclusas. É isso. Hoje o Sr. Bispo, na mensagem que deixou, voltou a frisar muito a questão da dignidade humana e que a reclusão não significa a inviolabilidade dessa dignidade humana, e pediu inclusivamente não só aos reclusos que se agarrem à esperança, mas também aos próprios voluntários que pudessem, de facto, ser aquela mão amiga que vai muito para além da caridade cristã, não é? Que vai muito para além daquilo que é a exigência de uma postura cristã, que é da valorização da dignidade e ver a pessoa para além da reclusão. Sente no seu trabalho que esta mensagem passa para elas? Ai, sem dúvida, sem dúvida. Eu digo muitas vezes que uma delas podia ser eu. Sem a graça de Cristo, eu podia estar ali. Portanto, é com essa graça que nós temos que contar, os que estão cá fora, é com essa graça que nós temos que contar. Porque se for com as nossas imperfeições, digamos assim, provavelmente estaríamos lá, eu, e estaria lá também a senhora jornalista. Portanto, essa dignidade é transversal e elas sentem isso. Eu sou ali mais uma que está ali com elas, que também tem família, que também tem as mesmas preocupações que elas têm e que dou um bocadinho do meu tempo para ir ali, levar-lhes Cristo e levar essa esperança. E que elas se sintam dignas. Nunca senti vergonha daquilo que fazem, mesmo que aquilo que fazem seja mesmo mau e que as tenha levado ali.
elas são dignas, tão dignas como eu e como qualquer outra pessoa. A questão das cadeias tem estado muito na ordem do dia, sobretudo depois do pontificado do Papa Francisco. Foi muito significativo ele ter aberto a única porta santa fora das 4 basílicas romanas papais numa cadeia, num estabelecimento prisional. Também foi sintomático e simbólico ano passado o Sr. Bispo ter gravado a sua mensagem de Natal no estabelecimento prisional. Perguntava-lhe como é que viu o pontificado do Papa Francisco nesta matéria das periferias e, sobretudo, desta periferia tão existencial que é, de facto, a reclusão e a privação da liberdade? A reclusão e a privação da liberdade. O que lhe posso dizer é que, se nós formos pensar bem, quem são os reclusos? Quem são? A pergunta é essa. O Papa Francisco aponta para as periferias, mas onde estão as periferias? Às vezes as periferias não estão nas periferias. Às vezes as periferias estão bem ao lado da nossa casa, no nosso local de trabalho. Para mim, as periferias são todas as pessoas que estão afastadas de Cristo. Essas são as periferias. Os reclusos são aqueles que estão confinados ao seu próprio espaço, que não são capazes de olhar para além de si próprios. Para mim, essas pessoas são os grandes reclusos, porque aquelas pessoas que estão ali na cadeia, que conseguem ainda assim, nesse espaço confinado, dar-se aos outros e olhar para além do seu perímetro corporal, conseguem deixar as periferias. Eu entendo as periferias assim, dessa forma. Os reclusos são aqueles que estão agarrados ao seu pecado, que estão afastados de Cristo, que são egoístas, que são escravos dos seus próprios vícios. Esses são os que estão na periferia, os que estão longe de Cristo. Portanto, podem ser estes que estão aqui na cidade, as periferias, e os que estão dentro da cadeia podem já não estar nas periferias, eu vejo assim. Nós esta semana tivemos a celebração do Natal na cadeia de Angra. Na próxima semana vamos ter a celebração do Natal na cadeia de Ponta Delgada e neste entretanto temos o Jubileu da Esperança. Eu atrever-me a dizer que talvez o jubileu, que se o Papa Francisco fosse vivo, seria aquilo que lhe daria mais carinho presidir, por ter sido um jubileu também por ele definido e desejado. É pena Angra, e quando eu digo Angra não é só o estabelecimento prisional de Angra, são os 3 estabelecimentos prisionais, não terem ninguém no contingente português em Roma. Como é que explicaram isto aos reclusos de cá? Não explicamos. Na realidade não explicamos. Aliás, eu até creio que eles não têm essa ambição, esse desejo de nós termos representação daqui dos reclusos aqui, não sei. Não sei se será falta de organização, de oportunidade de nós nos encontrarmos. Nós temos, como voluntários, temos muitas dificuldades. Nós não estamos a tempo inteiro a fazer serviço pastoral penitenciário, temos as nossas profissões, temos as nossas famílias. Para que talvez se houvesse, sei lá, alguma concertação a nível superior que nos organizasse, mas assim é difícil nós conseguirmos, porque assim, nós já fazemos tantas coisas, é mesmo muito difícil nós dizermos assim, olha, vamos a Roma representar aqui os reclusos aqui das nossas ilhas, do nosso arquipélago. É assim, nós para nos sentirmos representados, não creio que tenhamos que ir a Roma. Gostaríamos, se calhar, de levar algum recluso aqui a representar aqui a nossa cadeia. Mas não temos que o fazer, acho que. Mas viveram o jubileu este ano? Sim, vivemos o jubileu
dentro da cadeia, na nossa catequese, levando a esperança, e os reclusos fizeram também um símbolo do Jubileu da Esperança, que depois iremos apresentar aqui na nossa diocese, aqui na nossa igreja, e pronto, e é isso. Mas não fomos orfanados. O facto de vivermos em ilhas e de facto da geografia valer outro tanto como a história, como Sim. diria o Vitorino Mésio, também dificulta um bocado o trabalho da pastoral, um trabalho mais concertado? Sim, eu creio que sim. Nós temos a Horta, temos São Miguel e estamos aqui. Eu não conheço quem dá catequese na Horta, não conheço quem dá catequese em São Miguel. Se calhar alguns dos meus colegas voluntários conhecem. Eu não conheço. Estamos aqui muito fechados. Esta descontinuidade geográfica, como falou, pode ser um obstáculo. Existem alguns pontos, se calhar, que podem ser colmatados, como, por exemplo, partilha do jornal. Existe o jornal da cadeia, que também vai à Horta. Pronto. Existem, assim, alguns pontos de encontro, não muitos. Volto ao início da conversa, e porque estamos mesmo a terminar, para lhe fazer esta pergunta. Disse-me que era catequista das mulheres na cadeia, sobretudo das mulheres. Pergunto-lhe se esta catequese de adultos é diferente da catequese de adultos cá fora. Sim, é assim, não posso dizer que seja diferente da catequese de adultos cá fora. Eu não dou catequese de adultos cá fora. Nem nunca deu? Não, nunca dou catequese de crianças e jovens, mas creio que se desse catequese cá fora aos adultos, seria muito parecido àquilo que faço ali dentro. Mesma coisa, meditação da palavra de Cristo, oração, enriquecimento da nossa fé com bons livros, boa literatura, que possam nos fortalecer espiritualmente, e ter conhecimento acerca dos grandes princípios da fé católica, que é muito rica, e creio que aquilo que faço na cadeia seria exatamente o mesmo que faria com adultos cá fora. A fé deve ser vivida no dia-a-dia, deve ser vivida na nossa vida, não deve haver um momento em que a gente vive a fé da igreja, mas no dia-a-dia. Pergunto-lhe, assim sendo, o que é que gostaria ou tem como desafio ainda nesta sua atividade como catequista? Como catequista na cadeia? Eu acho que me faz falta outra pessoa para dar catequese comigo. Acho que me faz falta outra pessoa. É um trabalho um bocadinho solitário, lá está, porque durante a semana nem sempre há disponibilidade, mas deixo o convite. Se alguém quiser fazer e dar catequese comigo e fazer uma parceria, eu aceito. Que era isso que eu desejava, ter outra pessoa para dar catequese comigo. Foi a conversa com Ana Cristina Ribeiro. O Igreja Açores está de regresso no próximo domingo. Até lá. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.